As boas tardes a todas as pessoas que estão aqui a acompanhar neste seminário. Procurarei dar-vos alguma informação que seja útil para o desempenho da vossa atividade e, em alguns casos, talvez inspiradora sobre alguns insights que sejam inspiradores sobre como atuar para, num contexto tão difícil, captar a atenção do mercado. Agora passávamos para o slide seguinte para falar da agenda. Também não estou a conseguir, é com scroll talvez? E estás a fazê-lo diretamente já. Ok. Então, nós vamos dividir a apresentação em 3 partes. Numa primeira vou falar um bocadinho fazer uma breve caracterização do mercado, sem me alongar demasiado, mas até para esclarecer a relevância do mercado irlandês para Portugal. Depois vamos fazer uma breve caracterização da situação atual e esta parte da apresentação resulta de uma monitorização constante do que está a acontecer aqui no mercado e depois vamos lançar, que é talvez a parte mais interessante da apresentação, algumas perspectivas daquilo que pensamos que pode acontecer no mercado num futuro próximo e que afeta Portugal. Bom, agora, o primeiro slide, então, era para vos falar da importância da Irlanda no contexto do turismo. Não estou a falar só no contexto do turismo para Portugal. A República da Irlanda tem 4,7 milhões de habitantes. No entanto, num estudo que é feito pela CSO, que é o INE aqui do sítio, e que é publicado todos os meses de junho, refere que a Irlanda fez mais de 8,6 milhões de viagens em 2018. É responsável por 60 milhões de noites no estrangeiro, 73% das quais na União Europeia. Portanto, é um destino que viaja muito, que tem gosto pelas viagens, que é conhecedor, é educado do ponto de vista dos destinos, conhece os destinos e não será com certeza coincidência o facto de ser a casa-mãe de 2 companhias aéreas com tanta relevância como a Ryanair e a Aer Lingus. Resulta um pouco desta cultura de turismo. Os principais destinos para os quais a Irlanda viaja estão aí, são o Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Itália e Portugal, por esta ordem, ainda que aqui devemos considerar o facto de UK e Alemanha serem sobretudo para viagens de negócios e, portanto, quando se pensa em férias, pensa-se sobretudo em Espanha e em Portugal. França e Itália têm uma componente de férias de inverno grande, em que nós não participamos, mas se olharmos para os destinos, que são os destinos principais deste mercado, vemos que Portugal está numa posição favorável, não tem estado tanto nas notícias sobre os efeitos da pandemia, portanto tem a sua informação mais controlada e pode estar numa boa posição para dar mais confiança ao mercado numa fase de retoma. Por último, dizer-vos que os residentes da Irlanda gastaram 7,4 mil milhões em viagens ao estrangeiro. É um mercado que tem poder de compra e que gasta em viagens. Agora, indo aqui para a relevância da Irlanda, eu acho que no fim da apresentação já vou saber quantos cliques dar para que o slide fique na posição certa, mas até lá tenho que me desculpar algum desajuste. Ora bem, a Irlanda, Portugal recebe 413 mil, recebeu em 2019 413 mil hóspedes da Irlanda, uma variação de 15,7% face ao ano anterior e cerca de 1,8 milhões de dormidas. É o top 8 das dormidas para Portugal. Um dado que é importante nós vermos quando estamos a analisar os dados da Irlanda é que o total de desembarcados, de pessoas que desembarcam nos aeroportos portugueses é bastante superior, é superior em cerca de 40% e é um dado que se repete sistematicamente ao número de hóspedes,
o que significa que as nossas estatísticas não espelham toda a relevância do mercado. O mercado é mais relevante do que aquilo que as estatísticas da hotelaria classificada referem. Uma das razões poderá ser o facto de muitos irlandeses terem residência em Portugal, outras haverá que as pessoas utilizam casas de amigos ou hotelaria que não está, ou alojamento que não está classificado. Depois gostava de pedir a vossa atenção aqui para estes gráficos, porque vamos recuperá-los um bocadinho mais para o fim da apresentação e que referem a sazonalidade do mercado. No caso da Irlanda, existe uma sazonalidade acentuada, que tem vindo a ser reduzida em resultado de um esforço contínuo que até o Turismo de Portugal tem desenvolvido, no sentido de reduzir a concentração de férias em julho, agosto e setembro, mas a verdade é que a Irlanda ainda tem cerca de 42% das dormidas são feitas nesse período. O mercado, a região que os irlandeses mais procuram é o Algarve, em larga maioria. Em 2019, o Algarve respondeu 77%, foi a região escolhida por 77% dos irlandeses, que é bastante significativo, mas que tem crescido sempre o número de irlandeses para a região. No entanto, a região tem perdido peso, o que significa que tem havido mais irlandeses em todo o território. Eu lembro-me quando cheguei ao mercado em abril de 2018, esse valor era de 83%, portanto tem havido muito crescimento para as outras regiões. Aliás, é fácil ver aqui nestas barras que o crescimento em 2019 para Lisboa e para Porto foi de 34% e 33,6%, portanto é um crescimento muito significativo. Também a região do Alentejo tem visto um crescimento significativo do mercado irlandês, com uma taxa de crescimento de 15,6%. Se isto estivesse num PowerPoint normal, como eu fiz, agora estes últimos 3 quadradinhos tinham-vos aparecido só agora, porque é talvez um momento nostálgico deste webinar, que é olharmos para os dados que foram conhecidos esta semana do número de hóspedes, dormidas e receitas em janeiro e fevereiro, que mantém a tendência de crescimento que havia no mercado. Teve 8,4% de aumento no número de hóspedes, 4,7% de aumento no número de dormidas e 17,9% de aumento no número de receitas. Sabemos que o que aconteceu em março não tem muito a ver com isto. Ora bem, do ponto de vista da acessibilidade, tem uma importância, a acessibilidade tem uma importância fundamental para todos os mercados, mas aqui para a Irlanda sobretudo, é a acessibilidade aérea, não é? O que aconteceu no inverno de 2029 e 20 é que havia 44 voos semanais, para o verão de 2020 estavam previstos 115 voos semanais entre a Irlanda e Portugal. A operação é feita pelas companhias aéreas Ryanair, Aer Lingus e TAP. A TAP é um novo player no mercado, digamos assim, fez uma aposta forte na Irlanda em abril do ano passado com a entrada de 2 voos diários Lisboa-Dublin. Neste momento não está a voar. A Aer Lingus e a Ryanair estão com horários muito reduzidos, mas ainda é possível viajar de Dublin para Lisboa, mas com baixa frequência e com voos que são só confirmados cerca de uma semana antes da viagem. Sob perspectivas das companhias aéreas para o futuro mais próximo, a Ryanair indicou que não começará a operação antes de 17 de junho, pensa recuperar a operação depois dessa data, mas ainda não existe informação em concreto. Existem bons sinais, e que vamos ver um bocadinho lá mais à frente da apresentação. A Aer Lingus só na próxima semana é que vai divulgar como é que vai ser a operação em maio. Não refere nenhuma data sobre a operação regular depois de maio, portanto estão a ver o que é que acontece para tomar essa decisão.
e a TAP também ainda não revela essa informação, embora haja algum otimismo sobre a manutenção da rota Dublin-Lisboa. Agora aqui. Mais um delayzinho. Bom, vamos então agora falar da situação atual, quando lá chegarmos. A situação atual, vamos começar por falar, por dizer uma frase de um poeta irlandês, Prémio Nobel da Literatura de 1995, eu não sei porque é que isto está a acontecer, que diz, que diz, if we winter this one out, we can summer anywhere, que é uma frase que foi dita por Seamus Heaney, um poeta irlandês, como disse, e que se tornou um pouco o símbolo desta pandemia aqui na Irlanda, tendo sido divulgada amplamente nas redes sociais e na rádio e até na televisão, como uma mensagem de esperança que, se ultrapassarmos esta situação, tudo o resto vai ser mais fácil. E nós vamos ver quanto ao significado literal da última parte da frase, que é Summer Anywhere, vamos ver até que ponto é que isso pode ser uma realidade. E aqui está o slide que nos mostra um pouco aquilo que se está a passar na Irlanda do ponto de vista do controle da pandemia. Existem reportados 17.607 casos de Covid-19 na Irlanda. O primeiro caso aconteceu a 29 de fevereiro. A 11 de março aconteceu a primeira morte e neste momento a taxa de contágio, que antes das restrições era de 34, está entre 0,4 e 0,7. O trabalho que está em curso neste momento é tentar que os resultados dos testes sejam feitos em menos de 24 horas e este vai ser um aspecto importante para o levantamento do confinamento total que se vai decidir no dia 5 de maio. O Primeiro-Ministro aqui do mercado refere que provavelmente já atingimos o pico e que neste momento há mais pessoas recuperadas que recuperam da doença do que aquelas que a contraem e mais pessoas que saem do hospital do que aquelas que são admitidas e, portanto, sem que haja um grande otimismo, existe a consciência de que há um controle do Covid-19. Não se consegue, pois eu também não consigo ver o slide todo e não consigo sequer passá-lo. Bom, medidas de combate à pandemia. Referir-vos, isto aqui é só uma orientação, um timeline daquilo que tem vindo a acontecer, desde o cancelamento do jogo de rugby para as 6 nações, Itália-Irlanda, foi um suceder de restrições aqui no mercado, desde o dia 12 de março, que foi o dia em que se encerraram as escolas, até o dia 27 de março, em que foram implementadas medidas de confinamento total e que estão estendidas até dia 5 de maio. Aqui duas notas neste slide. Uma que tive a sorte de ter ficado ainda na parte de cima do ecrã, a 17 de março, o Department of Foreign Affairs indicou que os irlandeses estavam desaconselhados a viajar, a realizar viagens não essenciais. Todas as pessoas que cheguem à Irlanda devem restringir os seus movimentos num período de 14 dias. Claro que enquanto este tipo de restrições não for levantada, não temos qualquer hipótese de estar a pensar em turismo. Não temos indicação de que vá ser alterada depois de 5 de maio, não sabemos. Houve uma medida que é recente, que é desta semana, de 22 de abril, que impede
a realização de eventos com mais de 5.000 pessoas até setembro aqui na Irlanda. Portanto, foi a primeira medida conhecida para o pós 5 de maio. Estou aqui a tentar e agora... Ok, para dizer-vos que foram lançadas uma série de medidas de mitigação do impacto económico e social. Eu não vou detalhar essas medidas, as medidas de apoio às empresas, estão disponíveis num documento que o Travel BI tem, que agrupa este tipo de informação para os vários mercados externos. Mas o que eu queria dizer é que logo no dia 12 de março, que foi quando foram encerradas as escolas, e enfim, foi talvez a medida mais... foi a primeira medida mais restritiva que se tomou. Logo nesse dia foram avançados programas de apoio às empresas que têm sido revistos, e designadamente quanto à dotação orçamental, mas que deram uma resposta muito imediata ao tecido empresarial. E depois também dizer-vos que houve, obviamente, foram criados programas específicos de apoio ao desemprego, e sobre isso gostava de vos dizer o seguinte: em fevereiro, que aqui o que representa este quadradinho, havia 182.000 pessoas a receber subsídio de desemprego, que correspondia a uma taxa de desemprego de 4,8%. No dia 21 de abril, o que acontece é que desses 182.000 pessoas passaram a 212.000 pessoas e recebem um subsídio de desemprego normal, que é de 203 euros por semana. Aqui os subsídios de desemprego são pagos com uma periodicidade semanal. 584.000 pessoas estão em layoff em resultado da pandemia e têm um rendimento de 350 euros por semana. E estas medidas são válidas por um período de 12 semanas. E depois existem 281.000 pessoas que estão ainda associadas às empresas, portanto não estão tecnicamente em desemprego, mas têm o seu ordenado subsidiado entre 70% a 85% pelo Estado. Portanto, neste momento, quase um terço da população ativa está a ser subsidiada pelo Estado. Agora vamos aqui nesta batalha de tentar passar para o slide seguinte. Susana, deixa que eu faço, vê se está bom. Não, tens de passar... Ok, muito bem. Sobre o impacto económico, podes passar um bocadinho mais, só para já agora para se ver o slide todo. O impacto económico, o FBI lançou esta semana, ou na semana passada, referiu que o PIB deverá sofrer uma redução de 6,8%, e a taxa de desemprego média de 2020 deve se situar nos 12%. Para 2021 prevê já um aumento de 6,3% e uma taxa de desemprego média de 12%, creio. Ficámos sem apresentação. Bom, dizer-vos que o Ministro das Finanças é um bocadinho menos otimista em relação a essas previsões e admite uma contração. Não sei se querem que eu aproveite este momento para fazer uma partilha. Sim, tenta outra vez. De volta aqui uma quebra. Já deu? Não sei qual deles é que é. Estamos a ver uma apresentação, sim. Acho que é o meu, olha. Ah, que pena. Aí, é o meu, né? Bom. Meu. Muito bem. Então, o Ministro das Finanças considera então que a economia deverá ter uma contração superior àquilo que é previsto pelo FMI e refere que o desemprego pode atingir um valor recorde de 22%. Se quiseres passar, não sei quem é que está com o controle, Roberto. Sou eu, Susana. Então, passa, por favor, mais um bocadinho. Eu fui ver os impactos, o impacto no consumo, e neste momento dados
do Bank of Ireland, as transações, tens que passar mais um bocadinho, Roberto, se faz favor. As transações com o cartão de débito revelam um decréscimo de 25% no consumo. Mas não é idêntico em todas as categorias de produtos, como é evidente. Há um aumento de 37% nas compras de mercearia, 80% de redução em transporte aéreo e hotelaria, 69% de redução em restauração, houve um aumento de consumo de produtos de fitness, gaming e streaming, e houve 58% no aumento das vendas de bebidas alcoólicas nos supermercados, 34% das quais vinho, o que pode ser aqui um insight interessante para promoções de enoturismo, enfim, a pensar no futuro, ou mesmo para a entrada no mercado deste tipo de produtos. Podemos passar para o slide seguinte, se faz favor. Creio que agora Susana, é a altura... Eu não sei se está sempre porque, entretanto, o ecrã foi tomado um pouco aqui pela tua apresentação, então posso estar bem. Impacto, diz? Impacto no setor do turismo. Não te estou a ouvir, Roberto. Impacto no setor do turismo. Houve 3 falências já reportadas da Ratgar Travel, da East West Travel e da Visit Ireland. As 2 primeiras programavam Portugal, não são agências que tivessem um volume de um fluxo turístico muito elevado, mas programavam Portugal. O dia-a-dia das agências de viagens passou a ser um pouco o tratar dos reembolsos, repatriamento, recalendarização de viagens sem ter novas reservas. Houve aqui alguém que disse que estavam em sleep mode, porque também a maioria delas estão com os seus funcionários em layoff. Portanto, há uma resposta mais lenta, não que não estejam atentos, mas não está-se ainda a tratar um pouco da situação causada e pouco nas perspectivas futuras. Aqui na Irlanda prevê-se um decréscimo das receitas turísticas oriundas do mercado externo na ordem dos 70%, que é bastante. Podes passar para baixo, Roberto, se faz favor. Mais para baixo ainda. Ora bem, saiu na quinta-feira um documento do governo, do Department of Public Expenditure and Reform, com uma curva daquilo que poderia ser a retoma da Irlanda, que é uma espécie do símbolo da Nike, em que se percebe que estamos o segundo trimestre de 2020, entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de e o primeiro trimestre de 2021, temos uma recuperação mais lenta, que depois se torna um pouco mais rápida, mas que tarda 30 meses até nós podermos atingir o valor em que estávamos. Não sei se que tipo de visibilidade é que vocês têm. Podes andar um bocadinho mais para baixo, Roberto, deste slide, mas este slide tem algum interesse, porque nos diz que só vamos ter a situação mais normal em janeiro de 2022. Ora, muito bem. Pronto. Podes passar? Bom, estava em uma linha amarela que falava nos 30 meses. Ok, aqui, isto é a variação do contributo de cada setor para o PIB em 2020 e podemos ver aqui que quase todos os setores são impactados de uma forma forte. Esta barra aqui é o setor do turismo,
e o turismo, o transporte, hotelaria e restauração, e aqui é a área do entretenimento e artes que são os setores mais afetados. Podemos baixar? Mais um bocadinho, por favor. Ora, e aqui também está projetada a taxa de empregabilidade, e que eu gostava de dar uma atenção a este slide, porque se vai perceber que os trimestres em que o desemprego vai ser mais acentuado são o segundo e o terceiro trimestre deste ano. Só depois é que se começa a recuperar. Vocês estão a ver alguma apresentação neste momento? Agora sim. Oh, Susana, é que a minha internet, não sei porque, com estas ligações de controles à distância, está a ter quebras. A minha também. Bom, mas então vou falar o mais rápido que eu conseguir. Então, mas para dizer que este ponto aqui abaixo é o segundo trimestre deste ano, portanto, estamos no ponto mais baixo, entre o segundo e o terceiro trimestre, e isso afeta-nos, afeta as perspectivas que nós podemos fazer no futuro. Podes passar para o próximo. Queres tentar novamente partilhar a tua tela, Susana? Quero. Era isso que eu ia sugerir, Susana, tenta lá outra vez. Se calhar era melhor neste momento, porque também está a haver aqui dificuldade da parte do Roberto, e então se tu tentasses agora, talvez tivesses sucesso. Bom. Bom, eu neste momento acabo de perder o contacto. Estás connosco, Susana, não perdeste o contacto. Podes ter com essa percepção, mas estás connosco. Sim, não estou a conseguir ver. Não? Nós vemos-te perfeitamente, ouvimos-te. Portanto... eu coloco novamente. Você não pode iniciar compartilhamento enquanto outro participa. Eu não posso enquanto o Roberto estiver a compartilhar a informação que eu tenho aqui. Então, se calhar o Roberto retira para tu poderes compartilhar tu. Se calhar era preferível para poder ser mais... Isso mesmo. Agora tenta lá, Susana. E desta forma vais poder ter tu o controle e poder, se a tua internet te permitir. Pois, mas eu não estou a conseguir. Não sequer nos consegues ver? Mas estou, sim. Sim, consigo ver, mas não consigo partilhar a apresentação. Não consigo. Ou alternativamente, a todas as pessoas, desculpas, estas coisas acontecem, temos visto webinars com tudo e mais alguma coisa. E nós próprios fizemos um teste em que estava tudo bem. E correu lindamente, e hoje de manhã houve outro webinar e não houve problemas nenhuns. Mas enfim, se calhar há uma sobrecarga nas internet. Oi? O Roberto também de vez em quando desaparece e fica com uma voz mais metálica. E agora vou conseguir. Olha, conseguiste. Exatamente, conseguiste, Susana. Agora põe em modo... isso mesmo. Então vá. Já está. Já está, Susana, conseguiste finalmente. Isso mesmo. Vamos retomar. Vamos retomar. Vamos retomar a normalidade. Isso mesmo. Muito bem. Estávamos então aqui para explicar que entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020 temos inicia-se uma recuperação dos níveis de emprego e no primeiro trimestre de 2021 vamos estar numa situação, a Irlanda vai estar numa situação em termos de emprego semelhante àquilo que estava em 2017 e que
portanto, e depois a recuperação é lenta até aqui ao último trimestre de 2021. Portanto, recuperando aquela última parte da frase que se tornou aqui o símbolo da pandemia, Summer Anywhere, vejamos, num cenário de controle da pandemia, temos ainda a considerar restrições à saída e entrada da Irlanda, restrições impostas à chegada ao destino, o pico do desemprego aqui na Irlanda, que vai ser segundo e terceiro trimestre de 2020, as questões da acessibilidade aérea, que ainda são bastante desconhecidas, e um sentimento de insegurança que as pessoas têm neste momento de fazer viagens. E, portanto, parece que o verão será, sobretudo, uma onda de cancelamentos de viagens que já estavam programadas. Não esquecer que este mercado é também um mercado early booking, portanto muitas férias são marcadas no início do ano e espera-se que haja uma onda de cancelamentos e o staycation aqui na Irlanda para o verão. No entanto, será que podemos pensar em retoma para setembro? E eu acho que há alguns sinais positivos que queria partilhar convosco. O primeiro é o facto de, dia 11 de abril, a Ryanair ter lançado a venda de bilhetes a partir de 39,99 euros para viagens entre 1 e 30 de setembro, que incluem todos os destinos, todas as rotas que a Ryanair operava, portanto, Lisboa, Porto e Faro, a partir dos vários aeroportos da Irlanda. Isto parece um sinal positivo de que podemos ter mais turismo a partir de setembro. Também uma quote que eu deixo aí do Michael O'Leary, que diz que logo que possa retomar a operação, que o preço não vai praticar baixos preços, porque o objetivo não é fazer lucro, mas sim pôr os aviões, os pilotos e as tripulações no ar a fazer o seu trabalho. E, portanto, aqui também poderá haver um alavancar, digamos assim, de motivação de viagem. Outros sinais que eu considerei positivos foi o facto de os eventos de turismo que estavam previstos para o início de abril terem sido reagendados para setembro. Os workshops mais importantes aqui no mercado, organizados pela ITAA, iam acontecer a 1 e 2 de abril, vão acontecer a 2 e 3 de setembro em Cork e Dublin, respectivamente. E isso é um aspecto positivo, aliás, serão locais privilegiados para nós darmos informação sobre o destino e darmos alguma confiança aos nossos parceiros sobre o nosso próprio destino. Depois, a conferência da Associação das Agências de Viagens da Irlanda este ano está prevista para Évora em outubro. E há 2 semanas foram confirmadas essas datas. Claro que todas, atendendo à incerteza que todos vivemos, essas datas vão sendo revistas se for necessário, mas o facto de ter havido essa confirmação no estado atual das coisas, acho que é uma nota muito positiva. E depois devo-vos dizer que eu recebi uma comunicação de uma nova agência de viagens no mercado que pediu informação sobre o destino de Portugal, que eu achei que era um sinal de que havia esperança de uma retoma no curto prazo. Era uma agência que estava também a prever um novo tipo de viagens, mais de turismo rural, com turismo de cultura e ligado à natureza, portanto achei animador. E do contacto que tenho tido com algumas agências, embora que confirmam que para o verão existem cancelamentos, confirmaram também que havia algumas pessoas a fazer o adiamento das suas viagens para o outono deste ano. Portanto, perspectiva-se que haja alguma informação nessa matéria. Portanto, este símbolozinho que aqui está reflete a minha convicção de que em setembro podemos retomar alguma atividade. Claro que, falando de setembro, estamos a falar das motivações associadas a esta época do ano e, portanto, sol de inverno, o golfe, o walking and cycling,
Aqui também acho que é preciso considerar no mercado da Irlanda que as primeiras rotas, a primeira operação que se realizar da Irlanda para Portugal há de também ser muito importante para as pessoas que têm casa em Portugal. E esses talvez sejam os primeiros a ir ver como está o destino e experimentar um novo normal. Queria agora dar-vos nota de umas palavras-chave que eu acho que estão associadas a esta retoma, não só no mercado da Irlanda como nos outros mercados, que são a segurança, e isto tem muito a ver com aquilo que é a capacidade instalada, e tem a ver com novos protocolos de higiene sanitária em todo o percurso da viagem, portanto, segurança no transporte aéreo, segurança no hotel à chegada, segurança de que o destino, os restaurantes e as atrações turísticas estão preparados para dar resposta a estas novas exigências de higiene sanitária. Portanto, este é o primeiro aspecto a trabalhar para um novo normal. E o segundo tem a ver com dar confiança às pessoas. Pronto. E nesse sentido, o Turismo Portugal lançou hoje ou ontem o selo Safe and Clean, que acho que responde um bocadinho àquilo que é o que se pretende, que é dar alguma confiança às pessoas de que o nosso destino está preparado. E esta confiança faz dando informação sobre o destino. Depois, eu acho que vai haver uma pressão para baixar o preço, e acho que a Irlanda vai fazer essa pressão, e eu tenho ouvido até em vários webinars o setor hoteleiro consciente de que isso é um problema, mas que não traz grandes benefícios numa estratégia de médio e longo prazo. Provavelmente esta necessidade de baixa de preço deverá ser compensada com a oferta de experiências de valor acrescentado. E depois esta tendência, o comportamento do consumidor provavelmente vai seguir esta ordem que aqui está, que é staycation numa primeira fase, slow travel numa segunda e short haul. E para as duas primeiras eu creio que Portugal está bem posicionado. Queria dar aqui algum destaque a esta questão da confiança, porque acho que é aqui que o Turismo de Portugal e as empresas portuguesas podem neste momento trabalhar. Bom, as empresas seguramente que também terão que trabalhar a segurança sanitária, mas esta questão da confiança faz-se dando muita informação. Por exemplo, nos eventos que eu estava a dizer, que se vão realizar em setembro, é importante eu poder ir com informação sobre quais os hotéis que estão abertos, sobre quais os novos protocolos que nós temos, que estamos a implementar em Portugal, e quanto mais informação houver neste sentido, melhor. E isto no contacto com o trade e no contacto com a imprensa. Portanto, as relações B2B acho que são muito importantes para construir a confiança. Algumas alterações que se antecipam aqui no mercado e provavelmente noutros também sobre o padrão de consumo é que é possível que vilas, apart-hotéis e pequenas unidades de alojamento se tornem mais apelativas. Destinos mais tranquilos e que proporcionem um contacto mais próximo com a natureza serão provavelmente valorizados em favor de ambientes mais urbanos e com grandes aglomerados populacionais. E falando em grandes aglomerados populacionais, queria referir aqui, porque tenho visto que é uma pergunta relativamente frequente nos nossos webinars, que para o setor de mais, se calhar as perspectivas de recomeço não são já para setembro, dependendo do número de pessoas envolvidas em cada evento. Creio que a ordem será pelos pequenos eventos e depois por grandes aglomerados de pessoas. Ainda assim, o Web Summit, que se realiza em novembro e que por coincidência é de uma empresa irlandesa, não adiou ainda o evento e, portanto, se acontecer, será seguramente uma oportunidade única de afirmação de um destino seguro. Agora,
apesar de haver estas alterações todas no padrão de procura, há coisas que se vão manter seguramente, e uma delas é o gosto dos irlandeses por viajar, a necessidade de sol, que aqui é muito importante e que o nosso país dá uma resposta muito boa, e a atratividade de Portugal genericamente enquanto destino turístico. Portanto, todos estes fatores vão ser importantes numa retoma que os irlandeses estão com vontade de fazer. E agora gostava que me acompanhassem aqui num pequeno exercício que eu fiz para traduzir esta pandemia que estamos todos a viver num impacto em termos de números daquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, o que é que vimos? Que janeiro e fevereiro não foram, como vimos, afetados pela pandemia. Prevê-se, ou eu estou aqui a prever, que a partir de setembro possa haver uma retoma, e isso, dado que estamos com um mercado que é um mercado com uma grande sazonalidade, reduz substancialmente a dimensão do mercado. Portanto, nós, para terem uma ideia, em termos de dormidas, 700 mil dormidas, 3,89%, são feitas entre janeiro e fevereiro, portanto uma percentagem bastante baixa do total. E o último ano é responsável por 27,78%. Portanto, toda esta massa crítica aqui, que vale 1,23 milhões de dormidas, são, pelo decurso do tempo, provavelmente valores que já serão perdidos. Portanto, a dimensão do mercado, somando o que aconteceu em janeiro e em fevereiro, mais aquilo que se prevê, se o comportamento fosse igual àquilo que foi 2019, estávamos a falar de 176 mil hóspedes e de pouco mais de meio milhão de dormidas. Se corrigirmos estes números para ter em consideração o aumento que houve nas dormidas em fevereiro, estes números passam para 148 mil e 60 milhões, 600 mil dormidas da Irlanda em Portugal. A OCDE referiu que prevê um decréscimo de 48% a 70% do turismo, e portanto se colocarmos esse limite mínimo como um decréscimo de 48%, se o aplicarmos aqui a outubro, a dezembro, ficamos com estes números de 77 mil hóspedes e de 310 mil dormidas para 2020. Seguramente que 2021 vai ser um ano de grandes crescimentos, para não terminar aqui a apresentação com uma nota negativa. Eu peço muita desculpa por todas as dificuldades técnicas que tivemos ao longo deste webinar. Está aí o meu e-mail no ecrã, que agora já tenho o privilégio de poder partilhar convosco no ecrã, para qualquer pergunta que tenham e que estão à vontade para me contactar. Terei todo o gosto em ajudar a responder e estou disponível para perguntas e respostas. Muito obrigada, Susana. Muito obrigada por partilhares connosco essa informação. Na verdade, ao longo da tua intervenção, foste respondendo à maior parte das perguntas que a audiência nos foi colocando. De qualquer dos modos, há aqui algumas questões que seriam interessantes de serem respondidas e que te vou pedir ajuda então para o fazer. Basicamente aqui, antes de mais, o que eu gostava de dizer é que houve 2 ou 3 grupos de preocupações que foram, digamos, mais frequentes nas questões que foram enviadas, e uma delas tem claramente que ver com a acessibilidade aérea. Tivemos aqui muitas perguntas à volta da acessibilidade aérea, tanto no ponto de vista de para quando a abertura das ligações aéreas, mas também preocupações sobre se as rotas existentes neste momento para Portugal, se tens, enfim, qual é a tua sensibilidade, que percepção é que tu tens, será que essas rotas vão continuar a existir, tanto para o Porto, como para Faro, como para Lisboa?
e inclusive temos aqui também uma pergunta que vem da Madeira, em que faz uma pergunta até muito concreta relativamente ao voo diário que existiu em 2017 e em 2018 para a Madeira. Será que 2021 pode vir a ser, porque quem coloca a pergunta já a faz para 2021, poderá vir a ser a Madeira também uma nova abertura para Dublin? Enfim, relativamente à questão da acessibilidade aérea, foi largamente a maior preocupação que nos foi aqui apresentado nestas questões, e portanto se tu puderes falar um bocadinho mais sobre que percepção é que tu tens relativamente a este aspecto no mercado. Ora bem, essa é uma boa pergunta, evidentemente. O que eu acho é o seguinte, a empresa que mais informação tem tornado pública sobre isso é a Ryanair. O facto da Ryanair ter aberto as vendas para setembro de todas as rotas que tinha é um sinal positivo no que diz respeito à manutenção dessas mesmas rotas. Não tenho certezas, mas tenho uma intuição que a TAP não vai largar o mercado da Irlanda, que ainda agora começou a operar. Portanto, não sabemos ainda se exatamente com a mesma frequência, mas prevê-se uma retoma para este mercado. Sobre o quando, eu gostava de partilhar um raciocínio convosco. Os hotéis estão previstos, ou fala-se que em final de junho, início de julho, comecem a abrir de uma forma mais massiva em Portugal. Eu creio que as companhias aéreas vão olhar também para essa realidade, porque o tráfego faz-se de pessoas que ficam em estabelecimentos hoteleiros, etc. Portanto, eu diria que julho poderá ser um mês de retoma da operação aérea. Acredito que a larga maioria das rotas se vai manter. Tenho menos informação da Aer Lingus, tenho menos informação sobre a Aer Lingus. Tinha, por exemplo, uma rota Cork-Lisboa que não sei se irá manter. Mas também não tenho indicação do contrário. Portanto, é cedo nesta altura para estar a fazer afirmações que depois podem não acontecer. Mas creio que antes do período que nós indicamos como um período de retoma, enfim, que é setembro, já teremos uma boa operação aérea. Se voltarmos ao nível, à frequência que tínhamos anteriormente, não sei responder neste momento a essa pergunta. Muito bem. Há também aqui um conjunto de perguntas relacionadas com o comportamento do consumidor irlandês quanto à forma de fazer reservas de viagens, ou seja, se esta nova circunstância vai ter um impacto significativo na forma como se vai fazer as reservas, se se vai focar mais nos agentes e nos operadores, se pelo contrário o irlandês vai optar por reservas mais individualizadas e, portanto, diretamente nos websites dos hotéis e das companhias aéreas. Enfim, sobre esta matéria, este novo normal que acontecerá a seguir vai ter alguma influência na forma como os irlandeses faziam as suas reservas? Bom, eu por acaso, esse é um bom ponto que eu tinha pensado abordá-lo de alguma maneira e que acabei por me esquecer, que é a confiança que as pessoas vão passar a ter de passar o dinheiro para as companhias aéreas e para as agências de viagens com a antecedência com que o faziam, e a Irlanda estava habituada a ter essa prática. Com esta questão das agências não estarem a fazer os reembolsos, mas sim a dar vouchers, e as companhias aéreas também não estarem a querer fazer os reembolsos, eu acho que pode acontecer que as pessoas fiquem mais renitentes a fazê-lo com antecipação. Portanto, neste momento as pessoas tinham férias marcadas para agosto, já pagaram e vai demorar muito tempo até receberem o dinheiro.
Portanto, eu acho que isso pode sim mudar o nível de confiança que existe no trade e até mesmo nas companhias aéreas, e acho que poderá acentuar uma tendência de marcação direta. Houve também aqui muita curiosidade sobre a novidade que aqui apresentaste de uma nova agência, em que tivemos aqui muitas perguntas justamente e muito interesse sobre... Sim, sim. Eu contactei, eu dei informação sobre Portugal de uma maneira geral, contactei apenas 2 regiões porque eram as regiões das quais eu não tinha a informação que a empresa pediu, mas as outras regiões foram cobertas com a informação que eu já tinha, mas pediram-me imagens e pediram-me listas de empresas que foram cedidas. E marcámos também um encontro, isto também tem uma certa graça, marcámos um encontro quando a situação estivesse mais tranquila e a pessoa sugeriu o final de maio, o que também é interessante. Revelador. Sim. Muito bem. Enfim, eu julgo que as perguntas que tinham aqui a nossa audiência foram na generalidade respondidas. Eu não sei se para finalizar gostarias de me dar alguma nota final, Susana? Não, eu acho que nós devemos ter consciência de que esta crise que tem impactos muito fortes e que demora os tais 30 meses pela prospecção que foi aqui feita pelo governo irlandês a recuperar, mas vai passar, porque eu tenho a afinidade que o povo irlandês tem com Portugal é muito grande, é muito forte, nós somos um destino muito querido para eles, e acho que agora devemos adaptar-nos, mas que as coisas vão correr bem. Vou ficar com a mensagem que o Turismo de Portugal tem comunicado do Can't Skip Hope, e também deixar uma mensagem de que estou aqui para ajudar as empresas e, portanto, as empresas que não hesitem em falar comigo e em pedirem-me até informação sempre que necessitarem, que eu tenho todo o gosto em tentar encaminhá-las aqui no mercado da Irlanda. Aliás, é para isso que cá estou. Muito bem, muito obrigada, Susana, pela tua intervenção mais uma vez. Agradecer também a presença de toda esta audiência. Referir ainda que o Turismo de Portugal, e aqui também respondendo um bocadinho aqui a uma pergunta que nos é feita diretamente enquanto Autoridade Turística Nacional, tem olhado, aliás, na sua própria estratégia de turismo para a promoção de Portugal no seu todo e muito importante para nós também é pensar nos diferentes destinos regionais e a coesão territorial é relevante para nós, portanto, o turismo natureza, o turismo do interior e das zonas rurais, que poderá vir a ser também uma tendência nestes tempos, se é certo que sempre esteve connosco na nossa promoção, vai continuar a estar e, portanto, esta é uma resposta direta também a algumas das questões que foram colocadas sobre esta matéria. Referir ainda que na próxima quarta-feira vamos ter aqui o webinar sobre o mercado da Alemanha. Vamos ter connosco a nossa colega, coordenadora da equipa de turismo de Portugal, do Turismo de Portugal na Alemanha, nossa colega Inês Almeida Garrete, e que esperamos que também o mercado alemão possa ser de interesse para todos vós. Muito obrigada por estarem aqui, boa tarde, saúde e ânimos. Boa tarde. Obrigada. Adeus, Susana. Adeus a todos.